Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma solução bem simples e que já provou que funciona para um desafio que muita gente enfrenta: a organização financeira. Sabe aquela sensação de que o dinheiro acaba antes do fim do mês e a gente nem sabe direito para onde ele foi? Pois é, se isso soa familiar, sabe que é uma frustração que muita gente compartilha. Talvez até já tenham rolado tentativas com planilhas cheias de fórmulas ou com aqueles aplicativos que prometem resolver tudo, mas que por algum motivo acabaram ficando de lado. É uma situação bem comum, na verdade. Mas e se a solução não estiver no próximo aplicativo supermoderno, mas sim numa filosofia com mais de um século de história? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Vamos conhecer o Kakebo, um jeito surpreendentemente poderoso de, finalmente, tomar as rédeas da vida financeira. Então, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai falar sobre esse dinheiro que desaparece. Depois, vamos direto para a solução japonesa, o Kakebo. Em seguida, vamos entender as 4 perguntas centrais do método. Aí partimos para o Kakebo na prática, passo a passo, vamos descobrir também o poder da escrita nesse processo e, por fim, como começar essa jornada financeira. Bom, então vamos lá. O que é exatamente esse tal de Kakebo e de onde ele surgiu? A gente vai ver que a simplicidade dele, na verdade, esconde uma filosofia bem profunda sobre como a gente se relaciona com o nosso dinheiro. A palavra Kakebo pode ser traduzida literalmente como livro de contas doméstico. Ele foi criado lá no Japão, em 1904, e o objetivo era bem direto: ajudar as famílias a gerenciar seus gastos e, o mais importante, a criar o hábito de poupar. O ponto-chave aqui, e que é bem diferente de muitos métodos de hoje, é que o Kakebo foca menos nos números em si e muito mais no nosso comportamento com o dinheiro. Certo, e é aqui que o Kakebo se mostra realmente diferente. Não se trata só de ficar anotando o que foi gasto, sabe? Toda a estrutura do método é construída em volta de 4 perguntas bem simples, mas que convidam a gente a parar e a refletir. Olha só quais são as perguntas que guiam o processo todo. A primeira é: quanto dinheiro eu tenho? Isso é para a gente entender o ponto de partida. A segunda é: quanto eu quero poupar? Aqui a gente define uma intenção, uma meta clara. A terceira pergunta é: quanto eu estou gastando? E essa é respondida com o registro do dia a dia. E por último, talvez a mais importante de todas: como posso melhorar no próximo mês? Essa última pergunta transforma tudo num ciclo de aprendizado contínuo. São essas perguntas que tiram a gente do piloto automático financeiro. Ok, a filosofia é bem interessante, né? Mas vamos ao que interessa. Como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Como a gente transforma essas ideias numa ferramenta de organização que funciona de verdade? Tudo começa como um pequeno ritual, sempre no início do mês. O primeiro passo é simples: anotar toda a renda que entra. Em seguida, é hora de listar as despesas fixas. Sabe, aluguel, conta de luz, internet, assinaturas, tudo aquilo que se repete todo mês. E aí, com base nisso, a gente define uma meta realista de quanto quer economizar. A conta aqui é bem direta. Da renda total, a gente tira o valor das despesas fixas e também a meta de poupança. O que sobra? Bom, esse é o orçamento disponível para todos os outros gastos do mês. É com esse valor que a gente vai trabalhar. E aí, ao longo do mês, cada gasto que aparece é anotado e classificado em uma dessas 4 categorias. A primeira é a de necessidades básicas, ou seja, o essencial: alimentação, moradia, transporte. A segunda é lazer: hobbies, restaurantes, cinema, esse tipo de coisa. A terceira, cultura e educação, para livros, cursos, museus. E por último, a categoria extras, que é para aquelas despesas que não foram planejadas, os imprevistos. Esta organização, por mais simples que pareça, ajuda a revelar exatamente para onde o dinheiro está indo. Agora, eu sei, no mundo tão digital, usar caderno e caneta pode parecer meio um passo para trás, né? Mas o fato do Kakebo ser manual é, na verdade, um dos maiores trunfos dele. Vamos entender um pouco melhor por que esse ato de escrever à mão tem um impacto tão grande nos nossos hábitos. Pensa um pouco. Quando a gente escreve à mão, o nosso cérebro processa a informação de um jeito diferente. É mais lento, mais consciente. Esse ato físico de registrar cada gasto nos obriga a prestar atenção de verdade. Isso acaba criando uma consciência que, quase que naturalmente, ajuda a diminuir as compras por impulso e a fortalecer o autocontrole. Se a gente for comparar diretamente, não há dúvida de que os aplicativos são muito convenientes, mas a automação toda deles pode acabar desconectando a gente dos nossos próprios hábitos. O Kakebo, justamente por ser manual, nos força a parar e pensar. A ideia não é substituir a tecnologia, claro, mas sim oferecer uma abordagem mais consciente para quem realmente quer mudar a relação que tem com o dinheiro. Chegamos na parte mais importante: como começar.
E a beleza do Kakebo está justamente na simplicidade. Não existem barreiras. Vamos ver agora os passos práticos para dar o pontapé inicial nessa jornada e também alguns pontos para a gente ficar de olho. E para começar é ridiculamente fácil. É preciso apenas de um caderno, qualquer um serve, uma caneta e a disposição de dedicar alguns minutinhos por dia para registrar e refletir. É só isso, mais nada. Mas é bom lembrar de algumas coisas. No começo é super normal esquecer de anotar um cafezinho aqui e um gasto pequeno ali. Também é comum chegar no fim do primeiro mês e sentir que não foi perfeito. Não tem problema. O objetivo não é a perfeição de jeito nenhum. É a consistência. Cada registro, mesmo que incompleto, é um passo no aprendizado. E isso nos leva à ideia mais fundamental de todas. O Kakebo não é uma ferramenta para gerar culpa, para a gente se sentir mal com os gastos. Pelo contrário, é um método de aprendizado, não de punição. Ele simplesmente mostra a realidade, de forma clara, permitindo que a gente aprenda com os nossos próprios hábitos e aos poucos faça pequenos ajustes. No fim das contas, o Kakebo deixa a gente com essa reflexão. Ele propõe que, talvez, organizar as finanças não precise ser algo super complexo ou cheio de tecnologia. Com papel, caneta e, principalmente, com consciência, é totalmente possível transformar a nossa relação com o dinheiro. A jornada começa com a primeira linha escrita no caderno.